Olá, gente, o meu nome é Mariana. Hoje a gente vai continuar a falar sobre serviços. Pessoal, eu vou começar a aula de hoje falando sobre a classificação dos serviços públicos. Eu trouxe para vocês a classificação que é mais aceita pela doutrina, ok? Existem várias classificações de serviços públicos, mas hoje a gente vai falar daquelas em que não há discussão doutrinária, beleza? Pessoal, a primeira classificação se dá em serviços indelegáveis e serviços delegáveis. Tranquilo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não precisa nem explicar de forma tão aprofundada. Serviços indelegáveis são aqueles que devem ser prestados somente pelo Estado, certo? Então, não podem ser repassados a particulares. Exemplos básicos de serviços indelegáveis, nós temos a Defesa Nacional e a Segurança Pública, tá certo? Serviços que só são prestados pelo Estado. Por outro lado, serviços delegáveis são aqueles cuja sua execução é repassada ao particular, seja através de um contrato de concessão ou também por um contrato de permissão de serviço público, tá certo, pessoal? Essa é a primeira classificação sem problemas, sem grandes dificuldades. A segunda classificação que nós temos, pessoal, exige um pouquinho mais a atenção de vocês em relação ao nome, ok? A nomenclatura. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos os chamados serviços gerais, uti universi ou serviços indivisíveis. Então, nós temos três nomenclaturas para a mesma classificação: serviços gerais, uti universi e indivisíveis. Pessoal, quais são esses serviços? São aqueles que são prestados de forma indistinta a toda a sociedade, sem que se possa avaliar quais são os usuários e quanto cada usuário utiliza deste serviço. Aqui, gente, os usuários, eles são indeterminados, ok? Não se pode apontar quem utiliza aquele serviço público. Além disso, não se pode apontar o quanto cada usuário utiliza daquele serviço público. Exemplos básicos desses serviços uti universi, nós temos a iluminação pública, a limpeza de rua, o serviço de segurança pública também, ok? Então, usuários indistintos e não se pode mensurar quanto cada usuário utiliza deste serviço. Por outro lado, pessoal, nós temos os chamados serviços individuais, uti singuli e divisíveis, ok? Então, a outra classificação que contrapõe a primeira são os serviços individuais, uti singuli e divisíveis. Aqui sim você pode determinar quem são os usuários deste serviço público. Além disso, é possível mensurar quanto cada indivíduo utilizou deste serviço. Pessoal, geralmente estes serviços uti singuli, eles são remunerados por taxa, tá bom? Então, serviços uti singuli são remunerados por taxa. Exemplos, nós temos a coleta de lixo domiciliar, ok? O fornecimento de gás, tá bom? Energia elétrica, enfim, são esses os serviços uti singuli. Por fim, pessoal, nós temos também os serviços administrativos, os serviços sociais e os serviços econômicos. Pessoal, serviços administrativos também são conhecidos como atividades meio. Pessoal, por fim, nós temos a classificação de serviços administrativos, os serviços sociais e também os serviços econômicos.
Serviços administrativos, pessoal, também são conhecidos como atividades meio. Como assim? São atividades que não são diretamente fruíveis pela população, mas elas ajudam no atingimento da atividade fim. Essa atividade fim é exatamente o serviço público que é fruível pela população de forma direta. Mas até se atingir essa atividade fim, será necessário passar pelas atividades meio, ok? Que são os entremeios, de fato, são atividades acessórias ao serviço público, que é a finalidade, beleza? Então, esses são os serviços administrativos. Nós temos também, pessoal, os serviços sociais, que são aqueles que correspondem com as atividades, com os direitos previstos lá no artigo 6º da Constituição Federal, que nós já falamos em aulas passadas, tá bom? Então, serviços sociais são todas as atividades que se relacionam com os direitos elencados lá no artigo 6º da Constituição Federal. E, por fim, nós temos também os serviços econômicos. Pessoal, serviços econômicos são atividades que poderiam ser prestadas com o intuito de lucro, tá certo? São atividades que poderiam ser prestadas por empresas particulares que visem o lucro. Porém, o legislador optou em deixar esses serviços públicos a cargo do Estado. Vocês sabem muito bem que o Estado ele não tem fins lucrativos, correto? Então, estes serviços, apesar de poderem ser explorados de forma econômica, não o são em razão de lei. Então, tais serviços ficam a cargo do Estado, que irá prestar de forma direta ou de forma indireta através de contratos de concessão ou permissão de serviço público. Pessoal, essas foram as classificações básicas de serviço público. E nós então vamos passar a falar sobre o controle destes serviços públicos. Pessoal, quem controla a execução do serviço público é o ente federado que tem a competência para prestá-lo, ok? Quem presta o serviço deve também fiscalizá-lo, ok? Então, União presta, a União fiscaliza. Ah, mas e se o mesmo serviço for prestado por todos os entes federativos? E se houver aí uma competência comum na prestação de um serviço público? Pessoal, não tem problema. Cada ente federativo deverá fiscalizar a parte que lhe toca, que lhe é responsável, ok? Então, naquela parte que o ente presta, ele mesmo deverá fiscalizar. Além disso, pessoal, essa divisão, essa atribuição da fiscalização a quem presta o serviço público não impede que a União edite normas gerais, ok? Mesmo que o serviço público não seja prestado pela União, ela poderá sim editar normas gerais que a irão vincular à atuação dos estados e dos municípios, beleza? Além dessa fiscalização do próprio ente estatal, gente, nós também temos a fiscalização popular. Esta fiscalização do povo, da população, dos usuários desse serviço público está prevista lá no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1, que eu vou ler agora com vocês. Artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, tá certo? Além disso, além do controle estatal e além do controle popular, nós também temos o controle dos órgãos que são competentes para proteger tanto os interesses difusos
como os interesses coletivos, pessoal. Bom, além dessa fiscalização, além dessa regulação estatal e além da fiscalização popular, pessoal, nós também temos a fiscalização feita pelos órgãos que são responsáveis por proteger interesses difusos e interesses coletivos. Pessoal, quais são essas entidades? A entidade básica que protege interesses difusos e coletivos, Ministério Público, certo? Também os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo. Então, temos fiscalização de todos os lados, estatal, popular e também de entidades que protejam interesses difusos e coletivos. Agora, pessoal, a gente vai passar a estudar de forma mais aprofundada essa relação de delegação desses serviços públicos do Estado para o particular, tá certo? Essa delegação, gente, ela é feita através dos contratos de concessão de serviço público e também através dos contratos de permissão de serviço público. Aqui, gente, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando eu falar para vocês sobre concessão, saibam também que tais características, tais regras também se aplicam aos contratos de permissão, ok? Toda vez que eu me referir apenas às concessões, tenham certeza que aquilo também se aplicará às permissões. Então, como eu falei para vocês, concessão e permissão são formas de delegação de serviço público e estão previstas lá na Lei 8987 de 95. Aí vocês me perguntam, bom, se as regras são as mesmas, qual é a diferença entre a concessão e a permissão? Vamos comigo até o artigo 2º dessa lei e que nós vamos ler o conceito de concessão e permissão de serviço público. Vamos lá. Então, artigo 2º da Lei 8987 de 95, concessão de serviço público, pessoal. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Certo? Permissão de serviço público. A delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. Pessoal, da simples leitura destes dois incisos, já é possível entender quais são as diferenças entre as concessões e as permissões. Primeira diferença básica, pessoal, as concessões só poderão ser firmadas com pessoas jurídicas, ok? Somente será concessionária de serviço público a pessoa jurídica ou os consórcios de empresas, que não deixam de ser pessoas jurídicas, ok? Não há pessoa física concessionária de serviço público. Ao contrário da permissão. A permissão, sim, pode ser dada a pessoas físicas. Pode ser firmado o contrato de permissão com pessoas físicas. Outra diferença básica entre as permissões e as concessões, pessoal, é que nas concessões existe previsão de licitação na modalidade concorrência, ok? Então, nas concessões, a concorrência é a modalidade utilizada. Já nas permissões, gente, isso não existe. Permissão, para firmar o contrato de permissão, é possível que se utilize qualquer tipo de modalidade de licitação, tá certo? Outra diferença, gente, as permissões, elas são concedidas a título precário, ou seja, elas poderão ser revogadas a qualquer tempo, ok? Caso isso ocorra, pessoal, caso a administração pública resolva revogar a permissão
antes do fim do prazo do contrato, aí o permissionário terá direito à indenização, ok? E por fim, pessoal, a última diferença entre concessões e permissões é que a permissão ela é dada a título precário. Pessoal, a administração pública poderá revogar a permissão a qualquer tempo, ok? Caso essa revogação ocorra antes do término do contrato de permissão, aí o permissionário ele terá direito à indenização, o que não ocorre nos contratos de concessão, ok? Então, contratos de concessão, eles não são dados a título, não são firmados a título precário. Beleza, pessoal? Na aula de hoje a gente fica por aqui. Na aula que vem a gente vai continuar a falar sobre as concessões e permissões de serviço público e eu espero vocês então na aula que vem.